Bom dia a todos. Agradecemos a presença de vocês e, em particular, a professora Isabela, que veio nos prestigiar com a sua palestra sobre inovação em organizações pós-burocráticas e resiliência organizacional. Eu sou a professora Natália Saraiva, coordenadora do grupo de pesquisa sobre gestão de sistemas e tecnologia da informação, e do meu lado o professor Miguel Eduardo Moreno Agnès, que é coordenador do outro grupo de pesquisa que faz essa palestra com vocês, e o grupo de pesquisa dele é sobre estudos e pesquisa em estratégia e políticas de gestão. Então, agradeço a presença de todos e ficamos honrados, mais uma vez, com a presença da professora Isabela, que será apresentada, o currículo dela, que será apresentada pelo professor Miguel, que vai falar um pouco sobre o currículo dela e as possibilidades que nós temos aqui de estabelecer parcerias acadêmicas entre os nossos grupos de pesquisa e também para o nosso PPGA. Temos a presença do coordenador do curso de mestrado e doutorado em administração do PPGA, o nosso programa de pós-graduação, o professor Luciano Sampaio, que ele não está aqui na mesa, mas está aqui na plateia, e nós agradecemos muitíssimo ele ter prestigiado o evento. E nosso chefe de departamento, professor Gabriel Martins, também está aqui presente na plateia, né, e também aqui não está na mesa, está como assistente, mas agradecemos muitíssimo a colaboração dele, e aos outros que estão aqui também, professor Fernando Porfírio, que é da UFERSA. Tem mais algum professor? Os alunos de graduação, mestrado, doutorado, de administração. Professor Fernando Porfírio, ele é coordenador de um programa chamado Profia, que ele coordena esse mestrado profissional, que é financiado pela CAPES. Ok? Então, temos essas presenças e que agradecemos muitíssimo. Eu passo a palavra para o professor Miguel Moreno, que fará, então, a apresentação da professora Isabela. Obrigada. Obrigado, professora Natália Ramos, no qual eu saúdo a todos os presentes, membros nessa reunião acadêmica que a gente tem, do qual sinto a honra de termos essa inovação no nosso programa, que nossas palestras sejam gravadas e estão assistindo pessoal não só daqui da nossa universidade, do programa de mestrado e doutorado, não, e da graduação com o público externo, mas também o programa DINTER, de qual o nosso programa de doutorado tem com a Universidade de Pernambuco, a Universidade Rural, e a certeza dessa comunicação estão nos assistindo lá. Não? Também o Profiap de Mossoró, do qual eu sou professor visitante, e tenho a honra também de que esses alunos cheguem para lá, esses sinais de nossa academia. É uma honra apresentar a professora Isabela, amiga colega de muitos tempos, quase de minha iniciação na área acadêmica de doutorado. Na época, quando eu conheci a professora Isabela, era estudante de Direito na Universidade de São Francisco, em São Paulo, não? E de lá para cá, não, a amizade continuou, e também a interação em termos de trabalho também continuou. Então, recebê-la em nosso programa nos dá essa satisfação das contribuições que possa e apoio que possa nos dar nesse desenvolvimento que a gente tem da área da administração, da ciência da administração. A professora Isabela Francisca Freitas Gouveia de Vasconcelos é professora adjunta em administração da Fundação Getúlio Vargas, EBAP, não? Escola Brasileira de Administração Pública de Empresa da Fundação Getúlio Vargas de Rio de Janeiro. Atua principalmente no mestrado em Administração de Empresa, MEX, e também no doutorado
Possui a formação acadêmica de bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Sociologia das Organizações pela Université de Paris 9, Dupié, e doutorado em Ciências em Gestão pela HEC, Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris também. Pós-doutorados em reajuste de New Jersey Estado da Université e com o professor Charles Heicher. Tem a titulação equivalente na França a doutorado com HDR, habilitação em pesquisa, direção de pesquisa, sendo professora associada do CNAM, França, e pesquisadores no CEREI, Centro de Exercício e Gestão, da Université de Pau de Paz de Lador. Atualmente é também editora-chefe dos cadernos EBAP de Rio de Janeiro, periódico científico classificado como A2, no qual escape, não? E é diretora do grupo Transformare, do colóquio Transformare na França, que acontece a cada 2 anos. Professora Isabela, é uma honra ter o nosso programa, não? E gostaria que passar a palavra para nos brindar com essa sua brilhante exposição, como sempre. Tá? Obrigado. Eu tenho uma felicidade de ter vindo a Natal muitas vezes, participar de bancas, realizar pesquisas, e realizamos aqui um seminário franco-brasileiro, francês e brasileiro, muito bonito, com pesquisadores do CNAM, Conservatoire National d'Arts et Métiers, onde eu sou pesquisadora associada. E, na época, veio o professor Yvon Pequet, que trabalha conosco, e ficou encantado com a universidade. E esse seminário franco-brasileiro teve tradução simultânea de francês para português e vice-versa. Na época foi tocado o hino francês, o hino brasileiro. E nós que fazemos doutorado em outro país, o país, se tudo der certo, fica sendo como uma segunda pátria, e a universidade é uma alma mater. E eu continuei, depois do doutorado, trabalhando com diversas instituições francesas. E tendo em vista que eu sei que aqui nessa escola tem muitas pessoas que também fizeram doutorado na França, ou foram professores visitantes na França, decidi apresentar para vocês um trabalho que venho realizando com o professor Yvon Pequet. E é um trabalho de ponta que tem sido discutido num congresso chamado ADERCE, Associação pour le Développement de Responsabilité Sociale d'Entreprise, Associação para o Desenvolvimento de Ensino em Responsabilidade Social de Empresa. E eu enviei um artigo ao professor Miguel, em português, que foi publicado nos cadernos EBAP, em português e em inglês, escrito, inclusive, com um colega, professor Álvaro Cirino, que fez doutorado na HEC, École des Hautes Études Commerciales, na França, comigo também. E ele foi vice-dean da EBAP. Nós escrevemos esse artigo e mandamos, o professor Miguel teve a gentileza de encaminhar para vocês. E eu estou indo à França agora, em maio, apresentar essa pesquisa. E temos planos aqui nessa escola, de continuar desenvolvendo com a professora Natália, professor Miguel, professor, essas pesquisas através de um projeto internacional. Eu estou explicando tudo isso para pedir licença a vocês, porque a minha apresentação PowerPoint, infelizmente, está em francês, mas o artigo que eu mandei em português, eu espero que vocês tenham recebido, e, por favor, essa apresentação vai ser um convite para vocês lerem o artigo, tá certo? Então, eu peço licença a vocês, até desculpas, eu não pude traduzir o artigo a tempo, as apresentações a tempo, elas estão em francês porque foram elaboradas junto com esses professores, mas, obviamente, vou falar em português, mas o artigo está em português, tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou abrir o PowerPoint, então ele vai estar em francês. São 2 PowerPoints, tá bom? Eu vou falar bem devagar. O tema, gente,
é filosofia e organizações. Até hoje em dia, as empresas hoje em dia querem pessoas que saibam pensar, que saibam colocar questões, que saibam analisar. As empresas não querem pessoas gurus que chegam com soluções mágicas e prontas. Isso não existe. Nós, na academia e na universidade, nós ensinamos a refletir, ensinamos a analisar, ensinamos a pensar. E, por incrível que pareça, até consultorias tradicionais têm contratado filósofos para trabalharem, porque sabem guiar o pensamento, a reflexão. Face a um mundo mais complexo, onde a complexidade e a mudança aumentam, a gente não tem que saber só o que a gente sabe. A gente tem que, sobretudo, saber colocar questões certas sobre o que nós não sabemos, para aprender mais. Já a velha filosofia socrática, quanto mais você sabe que nada sabe. Então, professor Yvon tem desenvolvido comigo essa questão que reúne ética, filosofia e inovação. Então, a primeira parte da apresentação vai ser, basicamente, um pouco de filosofia. Vou pedir sua paciência. E a segunda parte vai ser mais aplicada. Eu vou falar de inovação. Tá certo? Então, dá licença, vou abrir o PowerPoint. Pronto. Onde que começa aqui? F5? Pronto. Muda aqui. Então, a primeira parte da apresentação vai ser filosofia, teoria, tá? Ela vai falar do pensamento de Habermas, da teoria da ação comunicativa. Inclusive, no Brasil, tem sido desenvolvido um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, com o professor Fernando Tenório, da EBAP, que conhece muito sobre Habermas. É uma das pessoas que mais conhece Habermas no país. E o professor Maurício Serva, que há muito tempo começou a trabalhar a questão da racionalidade substantiva. O professor Francisco Gabriel Heidmann, que trabalhou com Guerreiro Ramos, Fernando Prestes Mota, na EASP, Escola de Administração Pública de Empresas de São Paulo, que são pessoas que criaram a área de teoria organizacional no Brasil. Com o Maurício Trachtenberg também, são pessoas que continuam essa tradição e que fazem também essa aproximação de filosofia e administração no Brasil. Inclusive, o professor Miguel publicou agora um artigo nos Cadernos EBAP desse colóquio, que se realiza, eu coloco em Sociologia e Epistemologia no Brasil, também é citado em trabalhos aqui nessa escola. Então, existem referências nacionais para quem gostar desse trabalho e quiser contatos no Brasil, tá? Então, vamos lá. Habermas, a ética da comunicação baseada nos imperativos da comunicação e da argumentação e a responsabilidade social de empresa. Como todo mundo sabe, antes da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha era baseada muito na filosofia idealista de Kant. Qual era a ideia? O ser humano é bom, o ser humano é intrinsecamente bom e ele, sendo sincero, ele sempre vai fazer o bem. Era uma ideia positiva do ser humano. Uma ideia de que, naturalmente, o ser humano era voltado para o bem. Infelizmente, os acontecimentos horríveis que aconteceram na Segunda Guerra levaram a uma crise da razão, a se perguntar como o ser humano pôde perder a razão, como o ser humano pôde fazer mal para o seu semelhante, quase destruir a sociedade e chegar nesse nível. Então, o ser humano não é digno de ser considerado como tendo razão, porque foi uma crise da sociedade geral e uma crise ontológica da natureza do ser humano. Um questionamento total. E Habermas e o grupo de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e Appel, eles reconstruíram o valor da racionalidade humana, questionando o ser humano e propondo uma proposta de esperança. Então, Habermas, ele fala
A sociedade não deve ser analisada e explicada a partir do que ela é hoje. Ela deve ser explicada a partir do que ela ainda não é, do que ela vai se transformar. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de que o futuro, por pior que seja a situação hoje, o futuro pode trazer esperança. Na verdade, como reação à crise da razão, ao questionamento da natureza do ser humano, se o ser humano podia novamente ser considerado como um ser positivo, dotado de razão, por causa dos eventos da Segunda Guerra, surgiram duas filosofias, duas atitudes filosóficas. Uma atitude filosófica vem através de Aristóteles, uma recuperação da filosofia grega de Aristóteles, que fala em comunidades locais e diversas tradições locais. Ou seja, é a tradição comunitária que foi seguida principalmente pelos Estados Unidos. Qual é a ideia? A ideia é, olha, as pessoas são diferentes, existe a consciência do sujeito que fala, eu só posso compreender uma pessoa e o discurso dessa pessoa, e o que a pessoa escreve, e o que a pessoa fala, se eu compreender a sociedade onde a pessoa está inserida, se eu compreender a formação dessa pessoa e a comunidade no qual ela está inserida. Então, cada autor, cada consciência estaria ligada a uma comunidade, seria fruto daquela comunidade. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos uma organização da sociedade baseada em diferentes crenças, diferentes inserções sociais. Você tem, de acordo com a minoria a qual você pertence, você tem a comunidade afro-brasileira, você tem a comunidade afro-americana, você tem a comunidade judaica, você tem a comunidade, outras opções de vida, você tem, dependendo da comunidade que você se insere, as cidades americanas, como vocês devem saber, são organizadas por bairros diferentes. Dependendo da comunidade, minoria na qual você se insere, você tem escolas, onde predomina aquela comunidade. Você tem, no próprio site internet da América Online, se vocês entrarem, é dividido por comunidades, tá? Então, isso não é a tradição brasileira, por exemplo, certo? Mas é muito. Então, você tem estudos afro-americanos, você tem estudos de feministas, você tem estudos de diferentes minorias que vão interpretar a história, vão interpretar a realidade social, vão interpretar, inclusive, a literatura de forma diferente. É claro que existe o princípio de que o país é o país de todos e que existe o cidadão que está acima dessas diferenças. Todos são cidadãos diante da Constituição, todos são seres humanos, graças a Deus. Mas, mesmo assim, ainda é um país que baseia muito a sua vida social na inserção da pessoa à comunidade dela. E essa foi uma forma de se responder à crise da razão por essas pessoas comunitárias. Elas dizem o seguinte: o ser humano pertence a culturas diferentes. Cada pessoa tem que buscar suas raízes culturais e sua comunidade própria. É claro que, acima de tudo, somos cidadãos, mas pertencemos a uma cultura local. Isso no Brasil, inclusive, deu problemas para a América Online, porque a América Online, no Brasil, queria organizar o site da internet em comunidades também, como nos Estados Unidos. E o brasileiro não se insere socialmente dessa forma. O brasileiro acha que uma insistência tão grande em comunidades baseadas em minorias acaba sendo discriminação e apartheid. É uma maneira. Por isso que a América Online no Brasil tem estudos que mostram, tem até tese que mostra isso, não deu muito certo, essa maneira do site. O brasileiro não navega na internet assim. Aí, continuando, essa foi uma resposta. O ser humano se baseia muito na sua cultura e na sua comunidade local. Outra resposta foi a de Habermas, e aonde ele diz exatamente que antes
antes de pertencermos a comunidades diferentes, somos todos seres humanos. E é isso que tem que ser considerado. Acima das diferenças, todos nós temos que ir além dessas diferenças e nunca perdemos a consciência de que tem algo que nos une, que é a condição de ser humano. E que a comunicação é a razão que nos une. Então, o que ele vai falar? Gente, existe um conceito chamado ação estratégica. O que é a ação estratégica? Vocês já devem ter ouvido muito discurso em empresas sobre negociação, win-win game, alianças estratégicas entre as pessoas. Ótimo. A gente tem que considerar também que a organização é uma arena cultural e política. Com certeza. Aí tem um autor francês chamado Crozier, e tem vários autores que tratam de poder nas organizações. O Garrett Morgan, por exemplo, no livro Imagens da Organização. O Crozier, tem muitos, o Fernando Prestes Mota, o Pagés, o Max Pagés, tratam da questão do poder. Só que vem Habermas e fala, olha, temos que ir muito além da questão do poder. O ser humano não cria coisas, se preocupando apenas com ação estratégica e poder. Esse pensamento do tipo, vamos criar jogos win-win game, vamos fazer negociações do ponto de vista positivo e ético, tá? Muito importante ser dito. Negociações positivas e éticas. Por exemplo, promoções, cargos e salários, pagamentos, uma mudança organizacional, e isso ocorre. Então, aqui tudo dentro da ética, tá? Negociação normal numa empresa dentro da ética. O ser humano não realiza as coisas assim. O ser humano vai muito além dessas questões de poder. Se ele só se baseia em questões de poder e aliança estratégica e win-win game, o que eu ganho com isso, o ser humano não cria a sociedade. Então, é isso que o Habermas fala. Por exemplo, ele vai dizer, não existe inovação sem idealismo. Quando você partilha Quando você está inovando, você partilha conhecimento científico, você partilha informação, você cria junto com uma equipe alguma coisa, uma descoberta científica que você acredita. Para que isso dê certo, as pessoas têm que acreditar no valor daquilo, no valor científico, tem que ter um ideal, tem que partilhar informação, tem que se comunicar com sinceridade, tendo em vista a criação de algo, uma descoberta científica, senão não ocorre. Então, a ciência, a verdadeira inovação, a criação desse mundo, ela tem que ir muito além de jogos de interesse, ou de o que eu ganho de promoção ou de salário para fazer esse projeto. Então, é aí que entra a sinceridade na comunicação, o compartilhamento de um ideal, a sinceridade de propósito. Vocês vão falar, nossa, isso é tão idealista. Gente, talvez nesse momento que a gente viva no Brasil, ou mesmo no mundo, não vou falar do Brasil, vou falar do mundo, a política do Estado esteja em xeque. Então, eu não estou falando de política aqui, tá certo? Aqui, basicamente, eu estou falando de empresas privadas e ONGs, tá bom? Falando que a nossa sociedade funciona muito por causa das empresas privadas e as ONGs. Então, em empresas que realmente inovam, vou dar exemplo para vocês da 3M. Vou dar um exemplo para vocês da Southwest. Vou dar exemplo para vocês, tem vários exemplos no Brasil também, tá? Vou dar exemplo para vocês da própria Apple. Empresas tem várias startups. Empresas que realmente inovam,
as pessoas estão preocupadas em criar ciência, sim. Estão preocupadas com a verdade dos fatos científicos, sim. Estão preocupadas em compartilhar informação sinceramente para descobrir algo, sim. Nós aqui na academia, nesse momento, quando estamos aqui ouvindo algo, debatendo algo, interessados em algo, gastando nosso tempo para estar aqui debatendo, nós estamos sendo sinceros e preocupados em entender conceitos, em discutir ideias, em fazer a sociedade progredir. A relação de orientação com o orientador é uma relação, e num grupo de pesquisa, é uma relação onde você está preocupado em criar uma pesquisa positiva, com uma metodologia científica, com uma comunicação sincera e voltada para a descoberta científica, sim. Então, esse lado bom do ser humano, a gente está uma época que a gente está falando descoberta de remédios novos, a gente está falando no carro elétrico e conectado, na internet das coisas, na realidade aumentada, em computadores como o Watson da IBM, que vão criar as fábricas inteligentes, em inteligência artificial, em energia solar. São descobertas que estão sendo feitas, são coisas que estão ocorrendo. Teve o Pacto de Paris, assinado pela maioria das empresas do mundo. Pacto de Paris, assinado pela maioria dos países do mundo, que começou com a Eco 92 no Rio de Janeiro, e hoje, o ano passado, fim de 2016, 2017, Pacto de Paris, assinado pela maioria dos países, para não poluir, realmente se tomar medidas contra a poluição. De verdade. A Alemanha, até 2040, vai proibir a fabricação de carros a combustão, motor a combustão. Todos os carros têm que ser elétricos. E eles dão um incentivo de 4.000 euros para trocar carro. Na França, em Paris, a partir de 2025, não circula mais carro a combustão. A Renault e a Nissan estão fabricando a preço para a Europa, a preço democrático, carros elétricos baratos e conectados. Tem até agora a Tesla do Musk, o sul-africano. Ele está criando até um carro solar. Então, existem startups. A China é um país que cresceu demais nos últimos anos e é um dos países que mais tem startup atualmente. E tem programas de desenvolvimento e aconselhamento das startups. As grandes empresas têm programas de aconselhamento das startups. A Google, a Microsoft, a própria IBM, a Apple, tem esses programas para pegar os maiores talentos e a investir, ajudar a encontrar venture capital e a investir. Então, realmente, tem coisas sendo inventadas. Tem tecnologia. Aqui no Nordeste estão fazendo fazendas eólicas. Fazendas eólicas e fazendas solares. A Oi desenvolveu aqui em cidades do sertão, onde tem muito sol, obviamente, verdadeiras fazendas solares, e painéis solares que baratearam muito. Então, apesar dos Estados Unidos, no atual governo, ter saído do Pacto de Paris, como vocês sabem, existe as maiores empresas americanas, no caso, a Google, a Apple, a Microsoft, o Facebook, acho que também, assinaram um pacto dizendo "We are still in", ou seja, o governo americano pode, oficialmente, não está no Pacto de Paris, mas as empresas do setor de TI, que são responsáveis pelo que tem maior faturamento, as 5 empresas que têm maior faturamento nos Estados Unidos no setor de TI, elas estão apoiando o Pacto de Paris. O governo da Califórnia falou que até 2040 quer que 80% da sua energia elétrica seja produzida por energia
solar e eólica. Nova York fez um manifesto, o governo de Nova York fez um manifesto na mesma direção. Eles falam, olha, apesar da posição oficial do governo americano, enquanto os Estados Unidos for um país democrático, tem cidades e tem empresas que podem, sim, apoiar a sustentabilidade. E estão apoiando. Então, o que tudo isso mostra, na minha ótica, é que, apesar de todos os problemas que o mundo, que o Brasil tem inventado, existe uma visão de esperança. Existe muita coisa que indica que, em muitos aspectos, a gente está, sim, caminhando para uma sociedade melhor. Aí, o próprio Habermas, ele coloca esse lado do ser humano. Você não cria, você não inventa, você não inova sem equipes de alta performance que se comunicam, que têm um ideal, que procuram desenvolver produtos mais clean, com tecnologia limpa, melhores. Aí, gente, tem empresas que falam, a gente vai ganhar dinheiro com isso. E tem as ONGs que não ganham dinheiro com isso. O importante é, cada um dentro do seu escopo, as empresas que ganham lucro, ou as ONGs que não ganham lucro, criarem coisas que beneficiem a humanidade. E aí, para tanto, a filosofia de Habermas, quando fala do ser humano e da ação comunicativa, ela vai falar de 3 formas. Ou o mundo em questão é objetivo e pode levar a um saber compartilhado que exige uma obrigação de justificação, se referindo à verdade dos fatos. Nesse caso, é a ação comunicativa. E é o caso de equipes de inovação. Cientistas inovando juntos, descobrindo coisas novas, eles têm que se comunicar dessa forma. Ou o mundo em questão é social, conjunto de relações interpessoais legitimamente estabelecidas no grupo social e o critério de validade é o da justiça. Nesse caso, a questão da justiça, gente, código de ética de empresa, programa de qualidade de vida para funcionários, programas de empresas que atendam minorias, gestão por competências. A gente ouve tanto falar de gestão por competências nas empresas, que procuram implementar uma maior meritocracia nas empresas. Tudo isso, programas de assistência social, que as empresas têm também para a comunidade, o balanço social das empresas, que é exigido pela ISO 14000, por exemplo. A ISO 14000 exige que as empresas tenham um balanço socioambiental. E, então, todas essas ações, elas são desse segundo tipo. Também exigem ação comunicativa. E ou o mundo em questão é um mundo pessoal, subjetivo pessoal, e o critério da validade é o da sinceridade. Esse caso é da carreira de uma pessoa individualmente. Mas, em 2 casos aqui, a gente vê que na empresa ocorre uma comunicação que é muito mais do que jogo de interesses, ainda bem. Então, o Fernando Prestes Mota e vários autores, como Max Pagés, vários autores mostram, gente, que aquele ser burocrático que entra na empresa às 8 da manhã, sai da empresa às 6 da tarde e separa as emoções. A realidade da casa dele é uma, a realidade do trabalho é outra. Isso não existe, isso é uma ficção. Hoje em dia, nas empresas, as pessoas fazem relações pessoais, elas ficam até mais tarde, elas levam trabalho para casa, mas também levam assuntos de casa para a empresa, por causa da internet, por causa do celular, por causa da comunicação interativa, da videoconferência, do Skype. Você trabalha em casa e cuida de coisas pessoais na empresa. As esferas pessoal e de trabalho no mesmo ser humano se unem, por causa da tecnologia da informação. As pessoas nas empresas lutando juntas, desenvolvendo produtos e projetos juntas, dando mais de si com as equipes.
elas acabam desenvolvendo relações mais afetivas com as outras. Não é aquele ser burocrático afastado um dos outros. Porque quando as pessoas lutam juntas por um ideal, por uma descoberta, para transformar alguma coisa, elas acabam, o lado pessoal delas acaba estando ali. Então, a afetividade, que antes era negada nas organizações, há várias... se reconhece hoje em dia, em recursos humanos, em gestão de pessoas, que o ser humano é o inteiro. O lado racional, o lado afetivo, está presente nas organizações. Existem casos positivos e casos negativos que ilustram isso. Por exemplo, um caso positivo. O Abílio Diniz, vocês sabem que era dono do Pão de Açúcar, que vendeu, ele já tinha até a sucessão preparada, venderam para o Casino, que é uma empresa francesa. O Casino depois comprou a maioria das ações, e o Abílio Diniz continuou, com 80 anos, 70 e poucos anos, está lá com o Carrefour, investindo, trabalhando. Então, a questão é a seguinte: o que faz uma pessoa que não tem problema de dinheiro, que já tem idade, continuar trabalhando, e não precisaria nunca mais trabalhar, continuar trabalhando, continuar indo todo dia, continuar lutando? Não é poder só, gente. É o ethos, é a identidade da pessoa. Ela é a empresa, ela criou o setor, ela acredita naquilo. Ela precisa estar ali. Existem casos, infelizmente, também tristes, que mostram que o ser humano se envolve com o que ele faz. Não sei se vocês lembram do escândalo da Enron nos Estados Unidos. A Andersen Consulting perdeu todo o valor, porque estava envolvida no escândalo. A Andersen Consulting no Brasil perdeu todo o valor. Tínhamos um professor da FGV que trabalhava como sócio na Andersen Consulting do Brasil. A Andersen Consulting do Brasil não estava envolvida em nenhuma atividade ilegal, não estava. Estava indo bem, mas foi afetada pela Aturancy na Inglaterra, que é quem estava envolvida nas atividades ilegais. A Andersen do Brasil perdeu o valor do dia para a noite. Mas eles conseguiram, como o patrimônio da empresa era muito grande, os sócios não perderam o patrimônio pessoal deles. A empresa perdeu tudo, mas os sócios conseguiram preservar o patrimônio pessoal. A questão é, o diretor-presidente da empresa, ele não aguentou o baque, e ele se suicidou. Então, a pergunta é por quê? O patrimônio dele foi preservado, ele tinha dinheiro, ele poderia abrir outro negócio, ele poderia nunca mais trabalhar, ele não era culpado. A empresa Andersen no Brasil era honesta, porque ele era a empresa. Então, tem casos positivos e negativos, infelizmente, tive que falar de um negativo, mas em teoria das organizações, a gente vê o ser humano, gente, ele tem a parte afetiva que anda junto com a razão, ele acredita no que ele faz. Falando da universidade, o que fazem professores, depois que se aposentam, continuar trabalhando de graça, praticamente? Continuarem. O que faz alunos serem idealistas, com bolsa de estudos que não é alta, em vez de estar na iniciativa privada ganhando mais, perseguir um ideal e estudar? Então, a gente está tentando dizer que tanto o reconhecimento do lado afetivo do ser humano volta, quanto a questão, sim, do idealismo. Você não cria coisas, você não inova, se você não tem um ideal, se você não tem uma comunicação autêntica em muitas áreas científicas, de pesquisa e desenvolvimento. E isso é uma comunicação mais do tipo habermasiano. Qual é a questão de Habermas? A questão de Habermas é dizer, olha, gente, o ser humano, como dizia Kant, sozinho, isolado, não podemos acreditar que ele vá ser necessariamente bom, ou fazer, ou sincero. Mas em grupo, se existir uma ética de comunicação, e essa ética for seguida pelos membros do grupo, é possível se encontrar
um equilíbrio e, sim, se ter uma ação, uma comunicação mais sincera e voltada para ideais de coletivos, de grupo. Então, a ideia é de esperança. E a ideia é dizer que, sim, existe muita coisa positiva sendo feita, existem muitas descobertas sendo feitas, e é o melhor lado do ser humano, e isso exige das equipes, exige dedicação, sinceridade, luta por um ideal, luta por uma descoberta e uma comunicação sincera e mais substantiva. E quando isso existe, dá resultado. As inovações são feitas, as descobertas são feitas, e se caminha. E isso é a base da responsabilidade social de empresa. Essa parte de uma empresa mais justa, mais cidadã, mais agindo melhor no mundo, e esse tipo de raciocínio habermasiano, ação comunicativa, ele é a base desse tipo de pensamento. Eu tenho mais uma apresentação bem rápida, tá certo? Dura uns 7 minutos só. A gente une aqui o conceito de resiliência organizacional. Vocês já ouviram falar em resiliência? O conceito de resiliência está tradicionalmente ligado... Lembrem no paradigma sociotécnico. Tá? Quando você cria uma inovação que vai romper com a tecnologia anterior, por exemplo, carro elétrico conectado, ele rompe com a tecnologia anterior totalmente. Ou o próprio celular rompeu com a ideia da telefonia fixa. Ou o DVD rompeu com o VHS. Painéis solares estão rompendo com outras formas de geração de energia elétrica. Então, muda a interação das pessoas na empresa também, na sociedade. Uma sociedade com carros elétricos conectados, com energia solar, com internet das coisas, ela vai ser uma sociedade com inteligência artificial, ela vai ser uma sociedade diferente da sociedade atual. E das próprias empresas, quando tem uma inovação radical, o trabalho, às vezes, tem que ser reorganizado, as pessoas vão interagir de forma diferente, os estilos de chefia têm que mudar, a cultura organizacional e os valores mudam com a descoberta científica. E o conceito de resiliência, ele é ligado à resposta de uma organização aos eventos que produzem ruptura, graças a uma adaptação positiva a um novo nível de complexidade, superando a situação de ruptura e colocando em prática a mudança com sucesso. Ora, quando você tem uma inovação radical, você tem que fazer... Vocês lembram de TQM, Total Quality Management? Você tem que fazer o redesenho radical dos produtos, serviços, formas de interação e formas de relacionamento, de pagamento na empresa. Então, quando você consegue recriar a empresa num novo patamar de complexidade, com um novo design organizacional e novas formas de interação, com sucesso, gerir a mudança com sucesso, para acompanhar a mudança tecnológica radical, você vai falar que a organização foi resiliente. Como que a empresa pode se preparar para situações de ruptura? Uma das propostas é o que se chama de prospectiva estratégica, ou planejamento por cenários. Vocês já ouviram falar? O planejamento por cenários, ele vai permitir que a empresa possa prever os diversos cenários de ruptura. Vão existir rupturas por causa de coisas que os concorrentes estão inventando, que vai tornar obsoletos produtos e serviços da empresa? Ou vão existir rupturas por causa de mudanças no governo, novas exigências de regulamentos governamentais?
Ou vão existir rupturas por causa de uma crise econômica que vai obrigar a baratear custos e mudar? Ou vão existir rupturas porque a própria empresa inovou radicalmente, criou um novo produto que faz com que os próprios produtos dela fiquem obsoletos. Então, prevendo essas situações de ruptura, pela planificação estratégica, ou planejamento por cenários, permite reconhecer as rupturas possíveis antes que elas aconteçam, de prever os diferentes cenários e as respostas possíveis a cada cenário, e prever ações corretivas ou medidas para cada cenário, caso ele ocorra. Para que uma organização seja resiliente, a primeira etapa consiste em prever, então, as rupturas que serão causadas por uma situação específica. Rupturas por crises econômicas ou políticas, rupturas pela própria organização, pela inovação radical e o redesign radical de produtos e serviços, ou pelos concorrentes. Essas mudanças obrigam a organização a repensar seu business model e as formas de trabalho e interação, perspectiva sociotécnica. Em termos de resiliência, a gente pode dizer que a mudança organizacional é a reinvenção de um sistema de regras e normas que estimule novos comportamentos e interações, novas formas de negociação necessárias para se obter a colaboração dos indivíduos e novas soluções tecnológicas sejam organizadas e colocadas em prática. Aí, o que se propõe é o seguinte: para que uma mudança organizacional dê certo, existem dois momentos. Num primeiro momento, as pessoas vão saber quem vai ficar na organização, quem vai trabalhar com quem, qual foi a mudança do design da organização, qual vão ser as novas formas de pagamento, interação e treinamento. Na segunda parte, quando elas vão inovar, quando elas vão trabalhar juntas, quando elas vão criar e quando elas vão colocar aquilo em prática, o tipo de comunicação não é mais de negociação. O tipo de comunicação é uma comunicação mais sincera, habermasiana mesmo, mais substantiva, para inovar, para criar, para aprenderem juntas. Se isso não existir, as coisas não acontecem. Quer dizer, a mudança não é implementada. Novamente, a ideia é que o ser humano tem que sair, que as propostas, quando vocês vão para um MBA hoje em dia, vocês vão aprender a negociar, vocês vão aprender a montar jogos win-win game nas empresas. O que está sendo dito, inclusive nas novas universidades que estão sendo criadas, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, se criou uma universidade chamada Minerva Universidade. Tem várias universidades para treinar startup. Olha, o pensamento criativo e o pensamento crítico, que nós aqui na universidade treinamos vocês, eles estão sendo considerados formas de pensamento fundamentais para a inovação. As pessoas têm que sair dessa preocupação só ligada ao que eu ganho, qual vai ser a minha promoção, ou o meu salário. Uma vez que isso está resolvido, ou as pessoas dão mais de si mesmo e têm um ideal maior, ou não há inovação, ou a mudança não acontece. Então, mais uma vez, é essa ideia de Habermas, que vai além das questões de poder. O processo de inovação tecnológica e conhecimento são produzidos através de uma comunicação que busca a compreensão de uma verdade científica ou social, indo além do simples interesse estratégico. E isso leva a gente a dois tipos de conceitos de responsabilidade social de empresa. Existem dois tipos de conceito do que é a responsabilidade social de empresa. O primeiro tipo é o seguinte: se a organização cumprir a lei, está certo. Uma organização deve... Essa é uma visão pequena do conceito, estreita. Dependendo da lei do país, o país vai ser mais avançado ou menos avançado em termos de responsabilidade social, certo? Então, tem gente que fala, se a empresa cumprir a lei e cumprir o que ela deve ser, o que
aquele país pede em termos de proteção do ambiente, proteção das pessoas, ela está fazendo o correto, ela já vai ter responsabilidade social de empresa. Tem outra concepção que fala não, tem que ter um conceito maior de responsabilidade social de empresa. Se a gente tem a premissa que as organizações são agentes morais e como os indivíduos têm o dever de examinar cada situação de um ponto de vista moral e ético, a organização deveria agir para o bem de todos os seus stakeholders, no caso dos seus empregados, dos seus acionistas e da sociedade. E, nesse caso, ela teria mais responsabilidade social de empresa. A ideia, gente, de tudo que a gente tem visto, é uma mensagem de esperança, apesar de tudo, sabe? São fatos. Assim, se a gente olha a Europa, em especial agora, que influencia muito a gente está vendo os governos da França e da Alemanha tomarem a dianteira, sim, e os países escandinavos seguem, por exemplo, no sentido de essas invenções, painéis solares, carros elétricos, que poluem menos, geração de energia por energia eólica, são coisas que estão sendo levadas a sério e implementadas, sim. E as empresas que não implementarem vão ter pesadas multas e vão ser proibidas de fabricar carros a combustão e etc. Estão sendo implementados. O Pacto de Paris é uma realidade. E as coisas estão acontecendo. Nos Estados Unidos, apesar de terem saído, a gente vê que as maiores empresas e os governos de Nova York e Califórnia também já fizeram manifestos no sentido de apoiar a Europa. As coisas estão, essas inovações estão existindo. Então, a ideia é que, apesar de um mundo em crise, das dificuldades, a gente está caminhando, em muitos aspectos, para uma sociedade que vai se preocupar, em grande medida, com essas questões do meio ambiente, com essas questões de maior responsabilidade social de empresa e com uma comunicação mais sincera e autêntica entre as pessoas para poderem criar. E nós, na universidade, temos um papel mais importante ainda, porque nós aqui fazemos vocês pensarem. Nós aqui desenvolvemos o pensamento crítico e criativo dos nossos alunos. E a comunicação na universidade, na descoberta científica, ela é uma descoberta mais sincera e baseada em ideais. Então, em muitos aspectos, a gente acha, sim, que o mundo está caminhando para uma realidade melhor. Era isso que eu queria falar. Obrigado, professora Isabela. Eu vou dirigir algumas palavras para você e deixar aberto o público para algumas perguntas que você tenha. Mas, inicialmente, dizer dessa iniciativa e dessa importância dessa palestra em inovação em organizações pós-burocráticas e, basicamente, no conceito de resiliência. Eu acho que esse conceito, quando você começa a abordar a temática do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista do ser humano, abre um espaço para muitas das pesquisas que a gente está fazendo. Eu vi, por exemplo, como a importância histórica que você coloca aqui e fala dessa importância quando os Estados Unidos dizem não, eu não quero fazer parte do Pacto de Paris. Mas se você, pelo próprio retrato que você faz da mensagem, quando você aborda dessa questão da construção da crise da razão, e em função disso a sociedade se organiza, a gente vê essas duas posturas aristotélica e habermasiana, e elas nos colocam dessa comunidade. Então, mesmo com uma decisão de não fazer parte do ponto de vista do Estado, mas as empresas estão em comunidades, a sua organização está em termos de comunidade. Quando você diz a filosofia grega, a filosofia anterior a tudo isso que precede, nós somos seres humanos e nós, como empresa, queremos estar fazendo parte dessa questão.
Bom, esse é um ponto, não, de uma ação estratégica que nos leva a desenvolver novas perspectivas de interação, novas perspectivas de propostas teóricas, que não que as antigas não satisfaçam mais, mas que a respeito, quando se abre essa questão de mudança, de câmbio. Eu pensava aqui no projeto do nosso professor Veras, quando ele fala na sala invertida, quando ele fala em outros conceitos assim, isso é resiliência. Porque ele exige uma mudança radical na postura. A gente está vendo, por exemplo, nas escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensino universidade, de que há indicadores de que diz a educação do Brasil está, mesmo tendo tido orçamentos grandes, tendo tido crescimento nos seus gastos para a educação, a gente vê que nós não saímos dos patamares depois dos 100 países mais, indicadores esses que demonstram que estamos atrás de muitos países que têm outros modelos. Então, essa adaptação de modelo, de sala invertida, dessa experiência que está descrita nos livros que a gente está estudando em epistemologia, eu acho que a próxima aula, quando vamos falar em pragmatismo, fala dessa experiência de educação, fala desses modelos da arte, dessa multidisciplinaridade, desse modelo onde o Habermas é o grande autor, acho que em nossa contemporaneidade, que nos abre um espaço para uma racionalidade mais substantiva, sem cair em tema de Guerrero Ramos, mais centrada nessa comunicação, como para retirar em aquele buraco negro que a humanidade caiu, nessa perda da razão. Ele resgata ao ser humano em sua função dessa razão para entrever outros aspectos mais fundamentais da própria vida associada na construção dessa nova sociedade. Tocamos alguns pontos, mas nós deixamos porque a herida está muito grande ainda, desde aquela época que os países estão passando por uma crise existencial. E isso é filosofia, isso é pensar, porque as mudanças devem vir quando a gente começa a solucionar essa crise existencial, de rever tudo nossos atos, nossas atitudes, nossos comportamentos, nossa cultura. Isso é mudança, e isso é mudança radical quando você se refere aos aspectos de resiliência, não? Essa é a mensagem de esperança que ao final você deixa aberto para que nós possamos acreditar que a universidade, sim, é possível quando nós aprendamos a pensar positivamente e acreditar novamente no ser humano, em nós, porque o que estamos fazendo é o que nos poderá conduzir a melhoras em qualquer que seja a nossas áreas, pequenas, mas incrementais, indo, e que devem nascer nesta seno, nesta maternidade que é a universidade. Eu vou deixar aberto para perguntas que possam, porventura, e tenho certeza que deverão ter inquietado vocês, para algumas perguntas que possam surgir e a gente possa, a professora Isabela aqui, aproveitando a sua estada, daqui possamos dar uma luz, criar um caminho, fortalecer nosso esforço conjunto em participar em grupos de pesquisa, entrelaçar com essas questões que, como disse na sua principal palestra, que está com o professor Yvon Pesquet, filósofo de formação, que defende uma posição à altura do que a gente faz. Guiar nosso pensamento é a coisa mais rica e a coisa de maior valor que a gente tem quando estamos nesse momento aqui presente, ok? Alguém quer... Passo a palavra para a plateia, não? Por favor. Gostaria, se alguém quer uma pergunta, que viesse por aqui o microfone, porque tem que gravar aqui, que está sendo gravado a nível nacional, internacional. Não está na rede, disse. Não? Deixa eu passar aqui. Deu? Eu vou... Vem para cá. Por favor. Bom dia, professora. Primeiro, agradecer sua presença. Eu conheço um pouco, não me aprofundei na teoria da comunicação de Habermas, mas o que me incomoda nessa teoria é que ele baseia muito a sua comunicação na sinceridade, mas
existe uma teoria que a gente usa muito em finanças que chama teoria da sinalização. Teoria da sinalização. Ela trata do custo da informação, do custo que existe um custo dessa informação. E minhas pesquisas elas estão rumando nesse sentido, que dado esse custo de informação, a informação que tem menor custo ela acaba se sobressaindo. Não seria então interessante tratar essa perspectiva, já que a gente está trabalhando com resiliência, a segunda etapa de um processo de resiliência, tentar trabalhar nessa lógica de redução de custos de informação. Não estou falando só de custo financeiro, mas também pense uma pessoa que está numa situação de mudança dos seus paradigmas. Aquilo vai ter um custo emocional para ela. A gente vê isso muito no Brasil hoje. Algumas pessoas elas não abrem mão das suas posições por um custo emocional. Entendeu? Talvez permitisse alguma nova abordagem, ou então uma abordagem acessória nesse sentido? Olha, é muito diferente eu falar em Habermas ou eu falar em teoria financeira. São dois mundos de conhecimento que quase não se comunicam. Mas existe em finanças a teoria do dom também. Existe finanças inclusivas, de inclusão social, com função social. Existe carteira de finanças, venture capital, para empresas que seguem todo um código de ética, que auxiliam as crianças. Então, finanças também tem seu papel nisso aí. Existem, inclusive, estudos de finanças, de ONGs, de voluntariado e tudo mais. Mas o que eu vou tentar falar, você falou em custo. Veja, imagina uma equipe que está inovando, pesquisa e desenvolvimento, tá? Vamos supor que a empresa tenha uma gestão estratégica de pessoas por competências, pagamento por objetivo atingido. Se aquela equipe cumprir o objetivo, a equipe vai ganhar não sei quanto de salário de bônus. Então, aí a gente está falando o que você está falando, de dinheiro. Então, se a equipe inventar tal coisa, a equipe, no fim, vai ganhar não sei quanto de bônus. Tá, tudo bem, mas eu te garanto que enquanto as pessoas estão ali trabalhando juntas e se comunicando e partilhando informações científicas e descobrindo juntas, elas não estão todo dia nem toda hora pensando no bônus delas. Para elas realmente inventarem ou descobrirem ou fazerem acontecer ou terem essa comunicação, essa descoberta científica, elas têm que ter um ideal de descoberta por trás, elas têm que ter uma comunicação sincera, elas têm que dividir informações científicas na equipe, senão a inovação não sai. Aí, se elas vão ganhar 20 vezes o salário delas, 50 vezes o salário delas, é algo que é depois se sair a inovação. Mas elas não estão. Ao partilhar essa informação, ao descobrir o que elas estão descobrindo, na interação delas do dia a dia e a maior parte do tempo, a preocupação não está sendo a financeira. Está entendendo? Vamos supor, elas têm o emprego delas, o salário delas, estão trabalhando juntas, né? Tá, agora eu tenho que descobrir, agora eu tenho que inventar, agora eu tenho que estar aqui trocando informação, agora eu tenho que estar aqui, entendeu? E para isso acontecer, a comunicação é mais substantiva, é do tipo habermasiano. Ninguém está negando que as pessoas têm que ter um salário, que as pessoas têm que ter incentivos financeiros, ou que as empresas dão lucro, e outras não, porque são ONGs. É claro que nas ONGs, a comunicação habermasiana, substantiva, ela é muito maior. Porque ONG tem voluntariado, ONG não está preocupada com lucro. Mas, mesmo nas empresas privadas que inventam coisas voltadas para a sustentabilidade, para valores humanos, entendeu? Você, em pesquisa e desenvolvimento, você veja que, por enquanto, a gente está falando em pesquisa e desenvolvimento. Você tem um processo mais idealista, sim. Senão, não existe a descoberta. É claro, e isso é o melhor lado do ser humano, entendeu? É lógico que os incentivos financeiros existem, mas as pessoas... Mas para que ocorre? Eu vou te dar um exemplo. A General Electric,
eu visitei o centro de pesquisa da General Electric em Nova York. Tá? A General Electric, eles são muito claros. Eles têm um slogan que eles falam green is green. Mas a primeira parte do green is green significa... Tem 2 momentos. Eles têm um comitê, eles permitem que os cientistas deles proponham projetos que podem parecer absurdos. Assim, como é que eu vou dizer? Usem a imaginação de uma maneira livre. E proponham coisas para o futuro que hoje podem parecer inviáveis. Ou que o custo-benefício não seja tão bom. Mas eles têm uma parte de capital que eles investem em inovações que parecem impossíveis. Vamos supor, você já ouviu uma frase que fala: ninguém me falou que era impossível, eu fui lá e fiz? Tem gente que achava que o PC, por exemplo, seria impossível. Hoje, como vocês sabem, melhor que eu, um celular, ele tem mais poder de processamento do que um computador gigante de antigamente. Então, o que eu estou tentando dizer, se você falasse isso antigamente, diriam que era impossível. E, no entanto, fizeram. Então, tem muita coisa que hoje é vista como impossível, que são tecnologias que parecem, mas que um dia podem se realizar. Mas que o custo-benefício hoje, o risco é alto. Mas a empresa tem um capital que ela libera para desenvolver aquilo mesmo assim. Então, a preocupação ali não é o lucro a curto prazo, nem a médio prazo. Então, esse green is green significa desenvolver tecnologia para um futuro melhor. Mais no sentido clean, em termos de meio ambiente, e com valores humanos agregados. Num primeiro momento, eles têm um comitê de seleção de projetos que eles deixam cientistas voar, entendeu? As equipes. Apresentar os projetos sem estar preocupado com custo e com retorno sobre o investimento. Eles apresentam os projetos. Então, green is green no sentido de valor apenas, de uma sociedade, meio ambiente melhor. Tá? Num segundo momento, tem outra comissão que vai selecionar esses projetos, alguns que eles vão falar: não estou preocupado em ter lucro aqui, desenvolva. Eu acredito nisso, mesmo que o risco seja alto, eu tenho um capital para aplicar sem esperança de retorno, para inovar, inovação pura, desenvolva. Mas outros projetos, obviamente, vão ter que ter um estudo de risco e um estudo de viabilidade. Essa segunda comissão, o green is green é outra coisa. Significa verde, do sentido do meio ambiente, para gerar dólares, que também é verde. Então, são 2 momentos. Mas eles querem ter lucro, mas também investem muito em desenvolver tecnologia, uma quantidade de dinheiro não desprezível, em desenvolver tecnologias para desenvolver. Porque o que é visto como impossível hoje é possível amanhã. Então, o que eu estou tentando, que é o lado melhor do ser humano esse. E para isso acontecer, sim, cada vez mais, você tem esse tipo de comunicação mais substantiva. Ninguém está negando que os incentivos financeiros estão ou não estão ali. Eles estão. Mas o que as empresas descobriram? Se eu deixar o pessoal trabalhar livremente, usar a criatividade e inovar, lá na frente eu vou ganhar muito dinheiro. Então, financeiramente, acaba compensando. Mas, para acontecer, tem que deixar as pessoas serem idealistas, terem uma comunicação científica. Veja, não é só... Todo mundo sabe que existe a comunicação onde o seu chefe quer ter razão, independente de você achar ali o que tem que fazer mesmo para ser melhor. Não, tem que fazer aquela outra solução que não é a melhor só porque o seu chefe quer ter razão. Não é isso que vai fazer dar certo. Então, a comunicação ela tem que ir além dessas vaidades pessoais, desses egos pessoais, que só estão preocupados em aparecerem e terem razão. E tem que ter um compromisso com a realidade. Vamos descobrir, vamos fazer acontecer, vamos... E aí a gente vai de trás para frente. Não está acontecendo? Não estão inventando muita coisa? Então é porque tem esse tipo de comunicação. Entende? E nós, na universidade, somos especialistas nesse tipo de comunicação, porque não é incentivo financeiro
pelo qual a gente está aqui. Gente, ninguém é professor, pesquisador, para ficar rico. Você pode ter um bom salário e até viver uma vida digna, mas não é o dinheiro, a profissão que mais vai ter retorno financeiro. Mas a senhora não entende que ainda existe um gap entre a comunicação sincera e a comunicação que existe hoje? Porque essa comunicação sincera, ela nem sempre acontece nas organizações. Ela ainda é muito custosa para as organizações. Não, quando eu falo sincera, eu não estou falando de você falar de você próprio, entendeu? Eu estou falando uma comunicação científica, sinceridade das descobertas científicas, dos fatos científicos, entendeu? Vamos lá, vamos falar em planejamento estratégico. Todo mundo, planejamento de cenários. Adianta você tem duas escolhas. Ou você usa os métodos científicos para realmente tentar prever o que vai acontecer, ou você não faz isso, você só faz por política. E aí a sua empresa pode ir à falência. Se vocês quiserem ler um livro, tem um livro excelente chamado Plumbing the Future, tem tradução para o português, que é a história da Xerox. É a história do porquê a Xerox foi à falência, entendeu? A Kodak é outro exemplo. Por causa de preocupação de poder, eles inventaram a máquina digital muito antes e não lançaram. É outro estudo de caso que mostra que se tivesse tido uma... Você sabia que a interface gráfica do Macintosh foi descoberta na Xerox? E depois foram para a AT&T. E depois foram parar na Microsoft. Ou na Apple. Na Apple, eu acho. Na Apple. Então, mas esse grupo foi sufocado na Xerox, mas encontrou um caminho em outra empresa. Então, quer dizer, encontrou. Então, o que eu estou tentando dizer... E eles não teriam descoberto isso se não fosse esse tipo de comunicação científica. O que eu estou dizendo, à medida em que existe comunicação científica e que as coisas ocorrem, é porque existiu esse tipo de comunicação. E como as empresas... Gente, vocês gostam... não sei se vocês gostam do Mintzberg. Eu sou fã do Mintzberg. Eu achei um livro, eu fiquei boba, porque nesse artigo que eu dei para vocês tem. Eu fiquei boba. Já ouviram falar do Alvin Toffler? Ele escreveu um livro, em 1970, eu tinha 5 anos, prevendo que as adocracias e as empresas inovadoras iam predominar. Hoje em dia, é o que está acontecendo. As empresas mais inovadoras, essas startups, elas têm a forma de adocracia, que o Mintzberg descreve assim, esse tipo de empresa, naquele livro Criando Organizações Eficazes. Então, o Alvin Toffler, eu tenho a citação, eu achei, eu não acreditava. O Alvin Toffler fala em prospectiva estratégica e em adocracias. Nesse artigo eu pus a citação. E é o que está acontecendo. E exatamente, quanto mais inovadora a empresa, mais comunicação científica tem e mais comunicação substantiva é. E mais o nosso papel de universidade, treinando vocês em pensamento crítico e pensamento criativo, é fundamental. Então, se de um lado, em política, existem muitas coisas que desanimam a gente, por outro lado, em inovações, em certas empresas privadas e ONGs, e em política em especial, agora estou falando da Europa, muita coisa positiva na Escandinávia, na Alemanha e na França, nessa direção, de realmente instaurar essas inovações para preservar o planeta, né? Então, eu acho que o pessoal de finanças deveria... aliás, finanças tem um papel fundamental, porque é finanças que está investindo venture capital nessas startups, né? Nada. Obrigada a você, hein? Aqui, depois, por favor. Bom dia.
Eu quero só contribuir com o questionamento que Juan fez. Eu também atuo na área financeira. Eu tenho uma pergunta e uma complementação à resposta até que você deu para ele, para tentar melhorar aqui, aprofundar um pouco essa discussão. Quando eu entrei no doutorado, quando eu era aluno, o professor Miguel me disse, cuidado para não se contaminar com os conceitos da gestão social. Eu era uma pessoa eminentemente financista. A minha formação foi toda assim. E realmente eu me contaminei. Então, esses conceitos que você trouxe hoje, eu já estou reformulando o meu pensamento em relação aos indicadores, por exemplo, de análise de investimento. A gente hoje trabalha com indicadores de retorno social, não apenas o financeiro. É uma tendência na área financeira. Eu vi pela experiência prática nas consultorias e também nos estudos científicos de que os empresários hoje, eles não estão só preocupados com o dinheiro. Eles, quando vêm questionar, eu fui vendo muito investimento que, se eu for calcular, por exemplo, a taxa interna de retorno e o valor presente líquido, dá tudo indicador de inviabilidade. E por que eles insistem nesses investimentos? Então, essas respostas vêm da gestão social, mas a minha pergunta a você, Isabela, é em relação ao conceito de sinceridade. Ele tem relação com a verdade científica? É exatamente isso. O Habermas coloca 3 momentos, tá? Ele coloca um momento vou até pegar o slide aqui. Ele coloca um momento de descoberta a comunicação científica que tem um compromisso com a verdade dos fatos. Veja, todo o processo de criação científica, seja produção de software, seja descoberta de medicamentos, seja pesquisa qualitativa também, se você não tem um compromisso com os fatos que você recolhe cientificamente, com a sua metodologia e com os fatos, você não está produzindo ciência. Não adianta tentar maquiar resultados, maquiar fatos, inventar fatos, porque aí não é ciência. E se não é ciência, você não vai inovar. Você não vai produzir o medicamento, você não vai produzir a inovação material, você não vai produzir a tese ou a dissertação, não vai ser ciência. Então, se houve uma inovação, de fato, que funciona, e que está mudando a sociedade, inventaram o celular, inventaram o carro elétrico e a internet das coisas, e computadores quânticos, e a inteligência artificial está desenvolvendo, muitas coisas que a gente pode citar. Tá? As fazendas de energia solar, que para o Brasil são fantásticas. Então, se isso foi descoberto, é porque teve um processo científico atrás. E para esse processo científico ocorrer, com essas fases da ciência, experimentação, hipótese, etc., é porque houve um compromisso com a realidade dos fatos. Isso funciona, isso não funciona. Isso eu continuo, essa linha eu não continuo. Então, as pessoas da equipe envolvidas nessa descoberta tendo que ter essa comunicação sincera. Ninguém está falando aqui em falar de si, entendeu? Sinceridade em termos de fatos científicos. E compartilhamento de resultados. Quando que dá errado? Vai dar errado quando cientistas... E, gente, isso existe. Infelizmente, isso existe. Cientistas com o ego maior do que si próprio não dividem conhecimento. Ou, para fazer predominar a corrente que eles querem, recusam experiências que estão mostrando que aquilo está errado. Pessoas que são muito fechadas, que querem ser PhDs, que não sabem compartilhar conhecimento e ouvir conhecimento dos colaboradores. Isso tudo são entraves para a inovação. E tem muitos laboratórios de pesquisa onde eu já ouvi queixa de pessoas com esse tipo de comportamento, cientistas de renome. Quando esse tipo de impedimento existe, gente, essas equipes não inovam. Não inovam de verdade. As equipes que mais inovam, com resultados melhores, são aonde todo mundo envolvido tem um compromisso de fato com os fatos, com a descoberta científica, e as pessoas têm um ideal em volta daquilo, querem que aquilo aconteça, e se supera esse problema de ego.
de personalismo. Porque isso é um entrave à comunicação e é um entrave à descoberta científica. E pode, inclusive, provocar acidentes. Então, quando se fala desse tipo de comunicação mais substantiva e com compromisso com a verdade dos fatos, e uma comunicação, como é que eu vou dizer, onde as pessoas estão à escuta das outras e dividem realmente conhecimento com compromisso, é onde a gente chega na verdadeira inovação. Ou funciona assim ou não tem inovação. O segundo tipo de coisa que o Habermas fala é a inovação social. Aí a inovação social vai ser essa parte de qualidade de vida dos funcionários, a ação cidadã da empresa, a preocupação com o meio ambiente, programas de RH, código de ética. Tem muitas empresas que têm isso muito avançado. Para tomar essas decisões, também é um conteúdo mais habermasiano, você pode falar. E em finanças, eu ouso dizer, vocês me desculpem, não é minha área, mas quando tem um comitê investindo com essa questão do venture capital, em financiar inovações, eu acho que a preocupação deles não é só o retorno sobre investimento imediato, porque é um capital destinado a financiar a inovação e já prevê um retorno a mais longo prazo. Por favor. Oi, professora, bom dia, tudo bem? Eu sou Tamires, faço doutorado aqui, sou aluna de Miguel. Também gostaria de agradecer pela sua presença hoje, sua contribuição conosco. Gostaria que a senhora voltasse, por favor, no slide que a senhora está falando do conceito de resiliência, porque teve uma coisa que a senhora colocou ali que me chamou muita atenção. Isso. Esse slide me chamou muita atenção, porque, professora, para mim, eu sempre pensei que resiliência fosse resistência, a capacidade do ser humano de resistir. Então, sempre quando a gente pensa em resiliência, a gente pensa nisso. E nesse slide, a senhora coloca que resiliência é a capacidade de se adaptar às rupturas e também uma adaptação positiva a um novo nível de complexidade. Isso me chamou muita atenção, porque, de certa forma, resiliência é isso mesmo. Quando a gente aprende, a gente tem essa capacidade de se adaptar a novas situações, e a gente começa a ter a possibilidade e a capacidade de conseguir alçar outros níveis, né, tanto intelectuais quanto por experiências de vida também. Mas o que eu gostaria de perguntar é, porque no Habermas ele coloca num dos livros dele, no Pós-Fácil, que todo conhecimento é movido por interesse. Naquele livro Conhecimento e Interesse. Como a gente consegue fazer que, principalmente no Brasil, um país onde a gente tem um nível de complexidade, os nossos problemas são muito grandes, que esse tipo de inovação ele seja interessante para os empresários brasileiros? Como que a gente consegue fazer que o governo tenha interesse também nesse tipo de investimento, quando muitas vezes a gente também precisa lidar com problemas básicos? Por favor. Estão querendo conhecer você no Facebook. É porque a gente mora junto, a gente veio de Minas, a gente faz doutorado junto, então a gente até pensa meio parecido. É porque eu pensei exatamente isso também, mas no sentido de, principalmente no conhecimento emancipatório que Habermas traz. Aí eu acho que é um aspecto ainda mais difícil de se pensar nesse sentido que Tamires colocou. Como pensar isso tudo em relação ao interesse emancipatório? É interessante porque, falando das duas coisas juntas, Habermas, quando ele fala em interesse, ele não está falando de interesse financeiro, está falando de interesse científico. Tá? É diferente. Claro que não tem problema a pessoa ou a empresa querer ganhar dinheiro, mas isso é uma consequência, não é uma causa necessariamente. Você supõe que se você fizer uma inovação fantástica, você empresa, você vai ganhar muito dinheiro. Mas você fez a inovação fantástica que vai ajudar o meio ambiente. Então, não é uma questão de... Se você é um excelente profissional,
é justo que você tenha um bom salário, que você viva bem. Então, não existe necessariamente, não existe uma incompatibilidade nisso, entendeu? Ninguém está falando de um idealismo puro, desvinculado da realidade. Mas por que não fazer as duas coisas? E é esse o problema, não se fazer as duas coisas. Você pode criar um mundo melhor, com inovações melhores, e viver bem também, não é isso? E a população viver bem. Aí você tocou nesse aspecto. Eu, infelizmente, não tenho resposta para você em termos de governo, mas o Habermas tem. E aí, quando o Habermas fala em governo, ele é considerado bem utópico. Habermas recupera a tradição grega, e da polis grega, do cidadão que é político, o ser humano como político também, mas dentro do melhor aspecto de ser humano. E Habermas fala de um parlamento onde todos os partidos teriam direito de debater com tempos iguais questões fundamentais para aquela sociedade, como, por exemplo, o direito à vida, o direito ao regime de casamento ou não, o direito à igualdade dos cidadãos, o direito à justiça. São questões fundamentais para cada sociedade, não é? Cada país, cada sociedade tem questões fundamentais para o ser humano para debater. Os direitos humanos, a justiça, a educação, a segurança, o direito à vida, e a proteção das crianças. Então, tudo isso é fundamental. E, para ele, o parlamento, para funcionar de uma forma ideal, teria que ter igualdade no tempo de fala de cada partido. Cada partido teria que ter uma proposta realmente baseada em ideias mesmo, conteúdo, e teria que ter um debate com tempo igual. Para o que o Brasil vive atualmente é considerado utópico. Utópico mesmo. Mas, por isso que eu não estou falando dessa parte política dele. Eu estou falando como que eu posso aplicar esse pensamento na empresa e nas ONGs. Eu não vou falar de política do Brasil nesse momento. A única coisa que eu penso é que, apesar de tudo, temos que acreditar. No sentido da outra coisa que você comentou, esse tipo de pensamento que a gente vê na universidade, e vocês estão na universidade, vocês estão vindo de Minas para estar numa universidade, para estar pesquisando, que é o pensamento crítico, analítico e criativo, que é o que embasa o nosso ensino em pós-graduação, na maioria das escolas. É o que mais vem sendo valorizado também pela iniciativa privada. Existe uma escola que foi criada agora no Vale do Silício, que está fazendo muito sucesso, que é essa Minerva University. E existe uma outra escola que tem reunido o pessoal de startups. Esqueci o nome agora. Singularity University. Aonde, por incrível que pareça, os valores e as competências que se propõem que sejam criadas é exatamente o que a gente fala em emancipação. Você falou em emancipação. Veja, a pessoa mais emancipada é aquela capaz de um pensamento próprio. É aquela capaz de ter uma opinião própria. É aquela capaz de entender a realidade, analisar a realidade e se posicionar. É o que a gente ensina na universidade. O que a gente ensina? Leia várias correntes teóricas, entenda essas correntes teóricas, compare essas correntes, aplique na realidade e se posicione. Qual corrente você vai usar para explicar a realidade? Por que você vai usar essa corrente teórica? Comparou com as outras, entendeu? Justifica. Justificou. Agora você é o pesquisador que vai lá entender a realidade, que vai aplicar essa corrente e que no fim da sua dissertação de mestrado ou da sua tese de doutorado, você vai ter o seu pensamento próprio. Você tem uma teoria, você comparou, você entendeu, você foi a campo, você analisou e você sabe se posicionar. Você sabe analisar. Ora, isso que a gente ensina emancipa as pessoas. Dá para as pessoas a capacidade de compreender
a realidade a partir do conhecimento, mas ela também produz conhecimento com base na pesquisa dela. Então, quando a gente forma um mestre ou quando a gente forma um doutor, nós emancipamos a pessoa. Ela sai mais emancipada. Ela sai com essas capacidades de conhecimento, análise da realidade. Quando eu falo análise crítica, gente, não é a crítica pela crítica. É compreender a realidade, é analisar a realidade. É não aceitar qualquer discurso de propaganda como sendo a verdade. Tá? Você não produz ciência se você acredita só em propaganda. Você tem que entender a realidade dos fatos e analisar isso. E se posicionar. Então, nós formamos pessoas há muito tempo com mais capacidade crítica e mais capacidade de análise. E essas pessoas são mais emancipadas. A universidade emancipa. E isso tem sido valorizado atualmente por essas pessoas que estão inovando no mundo. Que elas agora estão criando escolas onde elas estão falando o que a gente já fala na pós há bastante tempo. Então, eu acho que, nesse aspecto, eu acredito no que a gente está fazendo e eu vejo esperança. Alguém mais? Obrigado, Maxwell. Por favor. Bom dia, professor. Meu nome é Maxwell, sou doutorando também no programa. E, primeiro, gostaria de parabenizar pela brilhante palestra. Eu vi um exemplo que a senhora deu sobre a 3M, a Apple e a Southwest Airlines. Essa semana eu andei lendo sobre RBV, estratégia, vantagem competitiva, e me aprofundei um pouco sobre a Southwest. E aí, vendo a pergunta da colega, talvez uma solução que a gente visualize no país, além da inovação tecnológica, seja a inovação de gestão. Né? Então, quando a gente vê a Southwest, que foi buscar no mercado americano, né, essa ruptura, essa resiliência de buscar, de criar o modelo low cost, né? Inclusive no seu site ela tem lá uma propaganda onde ela tem 18 passos para você economizar na compra da sua passagem aérea. E a gente visualiza isso no Brasil, a Azul. Né? A Azul Linhas Aéreas, que entrou no mercado nacional, hoje talvez, fiz uma pequena pesquisa ali na Google, seja a terceira ou maior companhia de aviação no país. E apostando em quê? Em mercado regional, né? Em low cost. Né? Então, eu acho que talvez uma saída para o país seja essa inovação em gestão, né? Em buscar novos nichos de mercado, porque tem mercado para todo mundo. Se não fosse isso, a China não estava aí. Né? Tá? É só uma contribuição. É excelente, porque é isso mesmo. A Gol também tentou copiar a Southwest, a BRA tentou copiar, e a Azul está conseguindo. A Gol parece que está com problemas. Agora, a China que você citou, é isso mesmo, porque a China é o segundo país agora. A China, todo mundo sabe, até citam na tese de doutorado a questão do Japão, que no pós-guerra começou copiando. E depois inovou. E hoje é um dos primeiros países do mundo. A China, todo mundo falava, produzido na China, a China produz qualquer coisa. Hoje a China é um dos países que mais tem startups. Está sendo lançadas. E é impressionante como agora eles não produzem só mais produto de baixo valor agregado. Eles também estão produzindo produtos de bem maior valor agregado e viraram o segundo país, como você próprio está falando. Inclusive, está tendo uma discussão agora delicada em termos de comércio entre os Estados Unidos e a China. Não sei se você viu. Os dois países estão tendo Os Estados Unidos está discutindo com o México e com o Canadá, e também agora com a China, uma questão bem delicada de negociação. A última notícia que eu tive é que a China retaliou em 100 produtos. Então, é uma situação delicada. Mas, como você vê, você próprio tem toda a razão. É um exemplo de como cresceu. Né? E eu li uma análise sobre isso,
parece que o setor de serviços está crescendo muito no Brasil. E a gente está tendo uma saída prematura da indústria. E isso pode ser uma das explicações. Mas o produto interno bruto da China, da Índia está em $2.000, da China está em 10 mil, e o Brasil tem 9 mil, 8.500, 8.700. Então, estamos abaixo da China. Alguém mais? Bom, eu quero, então, fazer o fechamento dessa brilhante palestra, professora Isabela. Indicar às pessoas que estão em Pernambuco, do DINTER, de que poderão endereçar suas perguntas por WhatsApp ou por internet, por correio eletrônico, se algumas perguntas têm. A mesma coisa também para o pessoal de Mossoró, do mestrado profissional para o FIAP, que se tem alguma pergunta, pode endereçar também por os canais que a gente tem acadêmicos para contato com os nossos alunos de mestrado e doutorado fora da nossa sede. Agradeço, então, a todos os presentes que estão aqui pela oportunidade que nos estão dando de fazer algumas reflexões em cima de nossas formas de pensar e de entender o mundo, não? E capacitando-nos mais ainda com a interação da professora Isabela, a qual eu quero manifestar em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em nome do Profiap, em nome do DINTE, do programa de pós-graduação, a seu apoio e a sua brilhante exposição que faz que a gente interaja também dentro desse processo. Muito obrigado, professora. Hoje, a gente de tarde, nos encontramos para a defesa de qualificação do aluno. Muito obrigado, professora Isabela. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu vi perguntas tão inteligentes e, mais uma vez, está numa universidade de ponta que está produzindo conhecimento e é uma alegria ter ouvido vocês. Obrigada.